Gente, como vocês estão por aí? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Enfim, vamos lá, vamos começar o nosso vídeo de hoje. É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para vocês para começar a história. Se eu perguntasse para você assim agora, quem é você? Aí você responderia o quê? Você saberia responder a essa pergunta? Você acha que essa pergunta faz sentido? Você acha que ela ajuda em alguma coisa? Você acha que saber responder essa pergunta ajuda em alguma coisa? Saber dizer quem você é? E aí, o que segue daí é assim, autoconhecimento, esse negócio que a gente chama de autoconhecimento hoje em dia. Todo lugar tem isso, você digitar aí aparece um monte de coisa. Para que serve isso, autoconhecimento? Essa é a pergunta que vai mais ou menos guiar esse vídeo hoje. Ela vai guiar, na verdade, ela é uma pergunta fundamental para esse negócio aqui que é a autoescrita, que eu digo que não é autoconhecimento, que é uma pesquisa de si. Então tem essa diferença que eu faço, que não é só uma coisa assim que eu acho bacana fazer essa diferença, que eu acho importante mesmo. Não é só uma coisa assim, não, vou usar outra palavra porque é mais chique. Eu acho realmente importante fazer essa diferença, vou explicar por quê. E aí a gente vai chegar na prática diária. A prática diária é a primeira prática dessa coisa que eu chamo de autoescrita. É o primeiro exercício, a primeira coisa que você faz para começar esse processo de pesquisa. Então, é a primeira etapa nesse processo de pesquisa, mas para chegar lá, obviamente, eu vou ter que falar um bocado de coisa antes. Então, esse vídeo de hoje é isso, eu vou falar esse bocado de coisa, e aí no final do vídeo eu vou mostrar, tá aqui, já está separado, eu fiz até um negocinho assim, eu imprimi, para provar que eu estou aqui, botar do meu lado que fica no foco. A prática diária, as orientações para fazer a prática. Isso vai estar aí também na descrição do vídeo, aberto, para ninguém nunca mais me enviar e-mail pedindo, se Deus quiser. E aí a gente vai então começar a trabalhar. Mas antes, vamos conversar para a gente entender por que a gente vai fazer essas coisas desse jeito, para que não seja só porque eu estou falando para você. Assim, não faz sentido, né? Vamos lá? Preparados? Preparadas? Vamos nessa, vamos lá. Então, eu fiquei quebrando muito a cabeça aqui para entender por onde que eu começava esse negócio. Eu já comecei os cursos da autoescrita de jeitos muito diferentes. Eu já fiz cursos presenciais, começando de um jeito, começando de outro jeito, começando direto no trabalho, já fiz fazendo uma coisa enorme de questões teóricas e pressupostos teóricos da autoescrita, para depois chegar nas práticas. E dessa vez eu vou tentar fazer de um jeito mais confuso, mais caótico, que é como eu gosto mais, no final das contas. E aí a gente vai indo e voltando, saca? A gente vai indo e voltando. Eu vou falar uns negócios, aí vou argumentar, e aí vou tentar, então, fazer uma coisa, e a gente tenta fazer, e você tenta fazer aí, e aí semana que vem a gente continua, e aí você me escreve, e aí você escreve, né, no comentário aí, fala não tá rolando, como é que foi e tal, e aí eu tento responder, e assim a gente vai indo. Tentando se entender, processualmente, é um percurso, por isso que chama de percurso, não é um curso marcado, não está determinado, é um percurso, assim, a gente vai entendendo ele ao longo do caminho, tá bom? Então vamos lá, primeiro para começar esse percurso eu vou fazer o que se faz normalmente no processo de autoajuda, que é que eu vou contar uma história edificante assim sobre mim, sobre como que a autoajuda mudou minha vida. Né? Bom, não é muito edificante, não tem nada demais da história, na verdade. Eu vou contar o meu exemplo, vou contar como é que aconteceu a autoescrita, porque vai fazer mais sentido quando eu explicar essa primeira prática, a prática diária. Mas eu vou contar assim de um jeito sem entrar em muitas coisinhas assim. Vou contar o que eu acho que é necessário. Eu poderia contar de outro jeito, porque como eu já fiz esse curso no modelo online dele, já mais de 2.000 pessoas passaram por ele, 2.500, sei lá. Então eu sei mais ou menos como ele funciona para as pessoas, especialmente a prática diária. Então eu poderia ir por aí, mas eu vou por aqui. Eu vou dar o meu exemplo. Eu poderia dar um exemplo de outras pessoas, milhares, mas eu vou dar o meu exemplo, porque eu acho que acho que é mais justo dar o meu exemplo, para explicar como surgiu. Vamos nessa. Lá com os meus 14 anos de idade, eu sempre fui atrapalhado, muito angustiado desde criança, assim, muito perseguido, assim, assombrado pela ideia da morte e por fobias, muitas fobias desde criancinha, desde pequeno. Não conseguia me afastar disso e acelerações de pensamento, desagregações assim na cabeça, e eu achava que eu ia enlouquecer desde novo.
E aí, então, com 12 para 14 anos, a coisa foi piorando. E aí, com 14 anos, eu fui fazer análise. Pedi para fazer análise para tentar não pirar. Tinha muito medo de surtar. E aí, comecei a fazer análise com 14 anos. Bom, e aí, nesse processo, a minha grande questão era uma questão de classificação. Eu queria saber, assim, se eu era esquizofrênico ou não. Eu queria saber se eu era psicótico ou não. Eu entendia já a essa altura. Bom, eu era filho de psicanalista, ainda sou, então eu já entendia algumas questões da teoria psicanalítica, então eu entendia que eu tinha que fazer essa distinção. Eu sou psicótico ou eu sou neurótico? Então é como se essa distinção fosse me salvar, né? E aí porque meu grande medo era surtar. Isso é importante, tá? Isso que eu estou falando agora não é à toa, porque essa ideia de quem você é, que eu perguntei no começo do vídeo, aparece aí. E aí eu queria já, antes de continuar, propor assim, um primeiro desafio, uma primeira dinâmica para a nossa aula de hoje, que é assim, se eu fosse me classificar, eu usaria esses parâmetros da psicanálise, porque foi onde eu aprendi, né? E depois comecei aí, depois fui estudar e tal, fazer meu processo de estudo de psicanálise. Então eu usaria, em princípio, esse troço. Então eu me classificaria assim, né? Minha classificação foi mudando ao longo dos anos, né? Fóbico, depois histérico, depois depressivo, depois ansioso, depois, enfim, o ataque de pânico, então depressivo, ansioso, com pânico, pá. E aí foi caminhando assim, neurótico, fóbico, histérico, enfim, minhas classificações. Mas eu queria te perguntar quais são as suas classificações. Isso vai fazer sentido depois, porque eu vou propor para vocês uma coisa sobre isso. Então eu queria te perguntar qual é a sua classificação. Você se classifica como? Eu sou tímido, sociável, corajoso, introvertido, eu sou de Gêmeos, com ascendente Escorpião, eu sou sanguíneo, eu sou expansivo, enfim, eu não paro quieto, né, como é que é? Eu sou atacado, eu sou calmo, eu sou muito silencioso. Bom, enfim, como é que você se classifica? Como é que eu te pergunto quem você é, quais são os adjetivos, aí, as coisas, as suas valorações sobre você mesmo? Quais são? Para que a gente entenda que categorias são essas que você está usando. Eu estou usando a psicanálise, poderiam ser outras, poderiam ser quaisquer, na verdade. Tem categorias milhares, diversas, de origem oriental, por exemplo, né, de tipos e chakras e coisas, e energias e disposições, enfim, você pode se classificar de muitos jeitos. Qual é a sua? Qual é a sua classificação? Como é que você se classifica? Bom, se você puder responder isso aí, eu agradeço, é legal, serve pra gente pensar. E vai servir daqui a pouco. Tá, aí eu fui então começar esse processo de tratamento, não sei o que e tal, e para tentar melhorar. Como eu acabei de narrar, eu não melhorei, eu fui piorando, eu fui ganhando, além da fobia, eu ganhei não sei o que, eu ganhei um pânico, aí eu ganhei mais aceleração de pensamento, aí eu mudei de analista, aí mais análise, 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, 4 vezes a semana, e aí pânico, e aí desespero, e aí medo de morrer, e vontade de morrer, e processos muito agressivos comigo mesmo. Enfim, a vida foi ficando complicada e aí nesse percurso eu comecei de fato a estudar a psicanálise, né? Porque eu falei, então eu tenho que entender essas classificações, essas coisas, e para saber o que eu sou, para conseguir me curar, vamos dizer assim, para conseguir me salvar. E aí fui estudar na faculdade, eu fiz faculdade de filosofia, mas estudei bastante psicanálise e psicologia clínica na faculdade de filosofia. Na faculdade de filosofia você pode escolher muito o que você vai fazer, e eu fiz muitas, na verdade todas as matérias da clínica, da psicologia. Talvez eu devesse ter feito logo psicologia, mas enfim, isso é outra questão. O que eu queria com isso? Eu queria conseguir construir alguma ferramenta que me ajudasse a lidar com a vida, né? Alguma ferramenta, essa era a minha questão fundamental. Eu queria conseguir entender quem eu era para conseguir viver melhor, né? Assim, colocando em termos muito simples, era isso. E aí já a essa altura eu entendia na filosofia que o estudo da filosofia não era a melhor ferramenta para te ajudar a viver. Assim, hoje em dia eu não penso assim exatamente, mas na época, na faculdade, que é um ensino de filosofia formal, assim, eu falava, mas isso não serve para a vida, isso não serve. Tanto é que a minha monografia de conclusão de curso era uma argumentação de que o frio na barriga era uma melhor medida para viver do que o penso logo existo do Descartes, né? Que é o sim penso logo existo. Eu falo, não, então, para saber se você existe, a melhor medida é o frio na barriga, ou seja, o afeto. Eu não entendia, não conhecia a neurociência afetiva, que depois eu fui estudar, mas já estava lá essa questão para mim. O que eu sinto, logo sou, né? Sinto, logo estou aqui, sinto, logo existo. E não penso, logo existo. Então, a filosofia me parecia uma ferramenta ruim. Então, eu estudava psicanálise, né? E a minha monografia, a pessoa que eu mais usei foi o Freud, na verdade, para argumentar o que eu queria argumentar.
E aí depois que eu terminei a filosofia, eu queria fazer documentário, eu queria conversar com as pessoas para conseguir entender o que elas sentiam sobre a vida. E aí eu fui fazer documentário, entrevistar pessoas assim sobre a vida. E aí acabei indo parar no teatro para tentar pesquisar de novo os afetos, sentimentos e como é que a gente experimentava as coisas, e aí virei dramaturgo. E enquanto isso fui ficando cada vez mais maluco, assim, com mais sofrimento. Nada disso resolvia, nada disso dava conta. E aí toma remédio, não toma remédio, antidepressivo, não antidepressivo e tal, e assim isso vai indo. E aí Rivotril, blá, e Donarém, enfim, essas coisas todas que vocês conhecem bem. Quem aí toma remédio sabe como é que é esse negócio. É uma coisa que vai, enfim, vai indo, vai caminhando, vira parte da sua vida. Tá, e aí eu continuei estudando psicanálise, lendo psicanálise e fazendo análise, mas nesse período então eu comecei a estudar teatro e dentro do teatro a coisa me orientou para escrever teatro, eu passei a escrever peças de teatro. Eu virei dramaturgo, né? E aí isso foi a minha atividade por algum tempo. Depois de ser dramaturgo, enquanto eu era dramaturgo, eu fui me orientando para conseguir pagar as contas para o roteiro, para escrever roteiro, série de TV, coisas assim. Porque tinha algum dinheiro, no teatro não tinha nenhum dinheiro. E eu tinha, enfim, que pagar. Enfim, eu tinha que sobreviver. E aí, no roteiro, eu me deparei com os manuais de roteiro. E vai fazer tudo sentido, tá? Com os manuais de roteiro, porque você pode escrever uma peça de teatro sem nunca ter lido nada sobre teoria de narrativa. Você pode escrever uma peça de teatro, é assim, teatro é uma coisa, um troço bem livre, né? Você acha umas pessoas, você convence umas pessoas, vamos fazer uma peça, você faz uma peça. Você escreve o que você quer escrever. Minha primeira peça eu escrevi em uma noite. Mas aí então, no roteiro já não era mais assim, eu tinha que seguir algumas regras, tipo estudar teoria musical para quem é músico, né? Eu tinha que estudar aquilo, eu tinha que entender como é que aquilo funcionava. E aí fui ler manuais de roteiro, de narrativa, estudar, e eu não tinha noção ainda do quanto que isso ia ser importante para mim. Mas foi. E aí eu me deparei com um manual específico de roteiro, eu vou botar o link na descrição aí para vocês, que é o Story, do McKee, do Robert McKee. Na minha opinião, é o melhor manual de roteiro que rola, que existe por aí. Não é assim... É um manual, né? Então tem limites, tudo tem limite. O manual tem limite, todo manual tem limite. Mas é legal, para quem não entende nada de narrativa, para quem está começando a lidar com a narrativa, e para quem está aqui na autoescrita, para a gente, é legal ler para ter alguma noção. Mas eu me deparei lá com uma coisa que eu li ali, que depois foi fazer sentido para mim e que é, talvez, a questão fundamental da autoescrita. É a seguinte, o McKee fala, o que define uma personagem, o que a gente pode entender por uma pessoa também, o que define uma pessoa, mas o que ele fala o que define uma personagem não são suas características, as suas atribuições, como você descreve o perfil da personagem. Ela é rica, mora não sei onde, é casada, é pobre, tem filhos, não tem filhos, é solteira, tal, sozinha, papapá, filho de não sei quem, trabalha com sei lá o quê, na bolsa, vende churros na rua. O que define uma pessoa, você pode fazer o estabelecimento de características que você quiser, mas o que define uma pessoa não são essas características dela. O que define uma pessoa é como essa pessoa atua em face a um dilema. E essa é a coisa mais importante, talvez, desse vídeo, antes da gente entrar na prática de fato. Não são as suas características que te definem, né? O que te define é como você enfrenta um dilema. E aí, o que é um dilema? Um dilema, a gente vai voltar muito a essa noção ao longo desse ano, que a gente vai passar por esse curso aqui, mas um dilema é uma escolha difícil. É uma escolha difícil, é uma escolha que põe em risco coisas que são fundamentais para você. É um conflito intenso, é um conflito. Você vai perder alguma coisa que é fundamental para você, você vai pôr em risco alguma coisa que é fundamental para você. E aí, como você atua em relação a esse dilema, né, nesse enfrentamento desse dilema, e isso é o que diz sobre você e não as suas características, o perfil da personagem. Então ele faz essa oposição entre o que seria o perfil da personagem e o enfrentamento de um dilema por parte dessa personagem. E aí isso bateu em mim assim de um jeito muito forte. Eu fiquei pensando, caramba, será que estudando psicopatologia, todas essas coisas de teoria da personalidade, tudo isso que eu fiquei estudando esse tempo lá, na psicologia e na psicanálise, será que isso não é a melhor maneira de entender alguém? Qual a melhor maneira de entender alguém? E em função disso, qual a melhor maneira de me entender para que eu possa levar uma vida menos cretina? E aí comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar sobre o que eram as categorias de entendimento da gente no mundo, né? E tem vários jeitos de olhar para isso, assim. Quando eu perguntei para vocês como é que você se define aí, você pode se definir, por exemplo, em relação à média, né? Então, eu sou corajoso, ou eu sou covarde, ou eu sou expansivo, ou eu sou tímido. Isso é em relação a uma média. A uma média. O que é a normalidade? É o normal, a norma? O que é a normalidade? A normalidade é o meio, né? É assim, esse espectro do meio. Mas o que é o meio? Quem que está no meio? Para e pensa, quem está no meio? Ninguém está no meio. O meio é uma ficção.
A norma é uma ficção, a norma não existe, a norma é uma média. Ninguém está lá. Todo mundo, todos nós somos desviantes da média, da norma. A norma é o que se chega por estatística, por soma, esses 2 divide por 2 dá 1/2. Bom, e aí eu comecei a pensar, então a gente não tem essa... Talvez não faça tanto sentido isso. E aí comecei a pensar também sobre os diagnósticos, a noção de diagnóstico. Então você é depressivo, né? Falando, mas o que quer dizer isso? É uma série de sintomas que você relata para o seu psiquiatra, como era o meu caso, e que faziam com que ele concluir que eu era depressivo, né? Mas que sintomas são esses? O que eles querem dizer? De onde eles vêm? Qual é a causa? Qual é a historiografia desses sintomas? Isso sempre me incomodou. E quando eu comecei a estudar mais ainda narrativa, a noção de historiografia, né, e de enfrentamento prático, de situação, de como eu me sinto em relação a tal coisa e como eu enfrento tal coisa, foi ganhando cada vez mais força. A noção de historiografia já está na psicanálise, é óbvio. A psicanálise é uma historiografia. É assim, ela é uma análise de uma história, sempre. Mas ela muitas vezes trabalha com sintomas, né? Trabalha com sintomas. E a psicopatologia tem muita dificuldade para entender as causas das coisas. De onde vem? Especialmente porque a psiquiatria, ela trabalha com sintomas. Então a gente tem uma série de sintomas e quando esses sintomas aparecem, conjugados, assim, esse, aquele outro, então a gente tem uma indicação de que é tal coisa e a gente medica de tal maneira. Nada contra a psiquiatria, aliás, nada contra nenhum processo terapêutico, de fato. A autoescrita não é nunca vai ser, nunca foi uma coisa que te diz, você não larga o seu terapeuta, vai se virar sozinho. Isso não faz nenhum sentido. Uma interlocução é sempre mais interessante do que estar sozinho, na minha opinião. Claro que tem interlocuções horríveis, mas de modo geral, assim, entendendo o que eu quero dizer, é melhor conversar com alguém do que não ter ninguém para conversar, né? Na média, eu acho isso. Bom, mas aí então eu me deparei com essa história do Maqui. O dilema, né, o enfrentamento. E aí juntei isso lá com a ideia do frio na barriga. Falei, então faz sentido que eu possa pensar quando é que eu me sinto, de que maneira, em relação a quê? O que aperta o meu calo? O que me põe em risco? E aí eu comecei a pensar, o que é um dilema para cada herói? Qual que é o dilema de cada um? São dilemas diferentes, né? O Maqui não está falando exatamente sobre isso, mas eu comecei a pensar isso. Para cada pessoa, um dilema. Para cada pessoa, um antagonista. Para cada herói, um antagonista, nesse sentido, né? Então, em certo sentido, se a gente entende, e aí isso eu entendi logo depois, se a gente entende qual é o antagonista desse personagem, a gente consegue entender esse personagem. Por quê? Quando você começa a contar histórias, isso é muito importante, você está ficando confuso, volta a ver de novo ou me pergunta que eu tento voltar com algum conceito que eu esteja colocando aqui que está passando batido. Mas quando a gente conta uma história, quando a gente desenvolve uma história, quando você começa a escrever uma história de um personagem, tem uma coisa muito fundamental que você entende sobre isso do que eu estou falando do dilema, que é o seguinte: você cria um personagem e você cria um desafio para ele. Você cria um personagem e você cria um desafio para ele. E essas coisas são sempre adequadas uma à outra, né? Você não pode fazer um personagem forte demais para um desafio fraco demais. Para se explicar simplesmente. Eles têm que estar equilibrados para que seja difícil o bastante para que ele consiga se transformar enquanto tenta superar esse desafio. Isso é como você escreve uma história. Na nossa vida, a gente não escreve assim, de daqui para lá, né? Seguindo uma linha. A gente está vivendo e vai tentando entender meio a posteriori. A gente vive e tenta entender. Vive e tenta entender. É meio assim que a coisa acontece e por isso também é tão angustiante. A gente não consegue fazer a história. Vai ser assim. A gente não sabe. Então, a gente tenta lidar com o que se apresenta para a gente. É muito angustiante para todo mundo. Mas o que eu sabia sobre essa ideia de adequação entre herói e desafio, né, protagonista e antagonista, nesse sentido assim mais amplo, o que eu sabia sobre isso era que isso tinha que ser adequado. Então, se eu conseguisse entender quem era o antagonista, eu conseguiria entender quem era esse sujeito. Pensando na minha vida, que era o que eu estava pensando naquele momento, estava pensando sobre mim, eu não estava ainda pensando em fazer um curso da autoescrita, virar essa pessoa que eu virei. Pensando sobre mim, eu pensei o seguinte, então se eu entender quais são os meus frios na barriga, nesse sentido, os meus antagonistas, as coisas que se apresentam para mim como desafios, eu consigo me entender, né? Por consequência lógica. Então, se isso me aperta, se isso me comove, se isso me ameaça, eu entendo algo sobre mim.
Eu não preciso falar, então eu sou tal coisa, fóbico e tal e tal. Eu faço quase que uma dedução simples, assim, né? Não é uma dedução, mas eu faço um raciocínio simples. Então encontrar a minha família no Natal me ameaça. Então, a disputa de poder nos lugares, a relação com a autoridade me ameaça, né? Então, por que me ameaça? Isso me ameaça, eu não posso negar. Eu não posso negar que isso ameaça o meu lugar no mundo. Eu fico tenso, eu fico nervoso, eu sinto frio na barriga, né? Não no bom sentido. Eu sinto a ansiedade de ter que enfrentar uma figura de autoridade. Então isso diz algo sobre mim. Então eu falei, então eu posso fazer isso aqui ao contrário, né? Assim, eu posso pensar, antes de dizer quem eu sou, que é uma atribuição que eu dou a mim mesmo e que em geral vem de algum lugar qualquer que seja, mas as atribuições de modo geral vêm de localidades externas. Quando eu pergunto para você quem é você, você vai usar um discurso que foi colocado sobre você de modo geral. Então, foi a sua astróloga que te disse, foi o seu terapeuta que te disse, foi a sua mãe que te disse que você era levado, que você era bagunceiro, que você era inteligente, que você era bobo. Vem de fora e você assume como sendo seu, né? Será? Né? Será que faz sentido isso? Ou será que isso é uma projeção, talvez, do que aquela outra pessoa não conseguia elaborar dentro dela mesma que ela jogou para cima de você, por exemplo, sua mãe, né? Isso talvez o exemplo mais clássico, assim. Então, você estar recebendo uma atribuição da sua subjetividade pela sua mãe, pelo seu pai, que são as pessoas menos indicadas para dizer quem você é, porque elas estão projetando em você os problemas dos narcisismos delas, né? Bom, mas enfim, aí vocês entendem que isso tudo, essas categorias que a gente usa sobre a gente, são muito delicadas. Elas vêm de onde? Elas querem dizer o quê? Elas estão falando do quê? E aí eu pensei, bom, se eu conseguir usar e entender como eu me sinto em relação a quê, como eu me sinto quando, que virou o bordão da autoescrita para mim, como eu me sinto quando, né? Porque eu tinha o quando. Eu tinha os momentos de angústia, eu tinha os momentos de ansiedade, eu tinha os momentos de fobia, eu tinha os momentos de aceleração. O que era que causava isso, né? O que estava acontecendo? E aí, a partir daí, eu conseguiria entender alguma coisa sobre mim. E entendendo alguma coisa sobre mim, para quê? Para conseguir criar uma noção do meu funcionamento, não de quem eu sou, mas do meu funcionamento. O meu funcionamento é algo que é plástico sempre, não para nunca de mudar. Mas se eu entendo como está esse funcionamento neste percurso, não estático, não estagnado, não congelado, mas como funciona agora, hoje, em relação a isso. Se eu entendo isso um pouco melhor, eu posso entender como eu me coloco em relação às coisas, como eu posso achar maneiras e saídas e colocações e experiências mais interessantes para mim, menos sofridas, menos angustiantes, de menos dor. De menos dor, mais prazer. No fundo, a gente está falando sobre isso. Uma vida menos cretina é uma vida com um pouco menos de dor, com um pouco mais de prazer, com mais descoberta. Prazer é um conceito muito amplo, muito complexo, mas na base, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, na base, é isso. Menos dor, menos desconforto, mais prazer, mais satisfação, né? É claro que isso abre muitas outras coisas, não estou dizendo que é só isso a vida, é claro que não, é claro que tem muita coisa aí, mas se eu conseguisse entender esse funcionamento, eu conseguiria, então, talvez, levar uma vida menos idiota, menos sofrida, e ao invés de tentar ficar falando, não, mas se eu sou fóbico, eu não posso ser histérico, eu posso, posso, porque a fobia pode ser entendida como parte da histeria, mas então, se eu sou isso, então eu não posso, então a depressão vem de onde? Como é a relação entre depressão? Mas eu sou muito obsessivo também, então eu sou obsessivo, histérico e fóbico? Tem como alguém ser obsessivo? E assim ia, né? Isso gerava uma série de conflitos. E aí eu comecei a pensar assim, então eu vou tentar entender como eu me sinto quando. Só que e agora a gente vai entrar na prática diária e no porquê da prática diária finalmente, depois de, meia hora de vídeo. Mas tudo bem, a gente está aqui junto, né? É isso, a ideia é exatamente essa. Então, talvez para aí, respira um pouco para a gente fazer essa passagem. Tinha um problema aí. E eu vou explicar qual é o problema. E aí eu vou abrir outros conceitos agora, né, que vão adiantar a coisa e voltar, enfim. Mas eu vou abrir outros conceitos agora. Qual era o problema? Bom, o problema era que nem sempre eu conseguia entender o que eu estava sentindo. Eu sentia uma coisa que a gente chama de angústia, uma angústia difusa. Um troço, uma coisa, assim, às vezes ela vinha em forma de aceleração de pensamento, às vezes ela vinha em forma de opressão no peito, às vezes em forma de pânico mesmo, de achar que eu ia morrer, várias vezes, por muitas vezes eu achava que eu ia morrer, às vezes, isso acontecia e eu não conseguia entender que afeto era esse, eu queria entender que afeto era esse, o que era que eu estava sentindo exatamente, né? Eu sentia um troço, vamos dizer assim, uma coisa, uma espécie de fantasmagoria afetiva, era uma coisa lá.
E eu falava, poxa, mas eu precisava conseguir entender melhor o que é isso que eu sinto, né? Para que eu não simplesmente falasse, isso me faz mal, me afasto disso, né? Eu não queria fazer isso. Então, encontrar tal pessoa me faz mal, me afasto disso. Isso parecia um pouco simplista. Eu queria entender por que essa pessoa me faz mal, o que ela traz de volta na minha história, o que eu associo com ela, por que eu sinto assim. Isso tudo era muito confuso. Tudo isso era uma espécie de um emaranhado de me sinto mal, é ruim, é só ruim. E eu falava, bom, tá, mas é ruim como? E aí tem um conceito agora que é muito importante, que a gente está agora falando de afetos, né? E na minha percepção, é meio óbvio que eu vou falar, mas os afetos, os sentimentos nesse sentido, em alguma medida eles são sempre conscientes, eles estão sempre vindo à tona pra gente. Por mais que a gente não entenda o que eles são, o que trouxe eles, o que eles lembram a gente, mas eles vêm, a gente sente um sentimento, um afeto. Afeto no sentido de algo que me afeta, algo que afeta o meu estar no mundo. Eu vou chamar de afeto, mas a gente pode entrar em discussões teóricas, o que é afeto, o que é sentimento, o que é sensação. Não sei se vale agora. Se você está com essa questão, guarda ela aí e a gente volta a isso depois. Mas o que era esse afeto, né? Como ele era? Tudo isso era um pouco confuso demais para mim. E aí então, justamente, eu comecei a pensar nos mecanismos de defesa, né, da psicanálise. Eu posso botar aí também o texto clássico da Ana Freud, o ego e os mecanismos de defesa. Se quiser, mas não precisa também ler isso, não. Só se você quiser ler, assim, não é a questão fundamental ler isso agora. A gente poderia parar aqui e fazer uma distinção para entender o que é id, ego e superego, assim, né? Id é o que esse troço que vem de dentro, são os impulsos, são os afetos, assim, podemos pensar as pulsões para psicanálise, e o ego é o troço lá, é a instância que tenta lidar com isso que toma conta da gente. E o ego várias vezes tenta se proteger desses impulsos, né? Tenta se proteger dessas coisas que vêm de dentro, porque elas várias vezes são assim incômodas. Elas implicariam que a gente teria que fazer uma coisa que a gente não pode fazer, por exemplo, que a gente não quer fazer. Então, conflitos, né? Conflitos entre o id, né? Os impulsos, e o ego. Então, várias vezes o ego não deixa a gente entender muito bem, e aí tem a ideia do recalque na psicanálise, da repressão, enfim, mas o ego, para entender, colocar assim em termos muito simples, o ego quer que a gente não saque muito bem que diabo é aquilo que a gente está sentindo. Ele está tentando se afastar daquilo que está vindo lá de dentro. Por exemplo, o exemplo mais fácil de dar, eu acho, é um desejo de uma coisa que não pode ser. É um desejo de uma coisa que, no complexo de Édipo, por exemplo, você deseja sua mãe, seu pai, mas você não pode porque aquilo põe em risco a sua célula familiar, o amor que você tem que receber da outra figura ou daquela mesma figura. Então, aquilo é ruim, aquilo é ameaçador, você quer se livrar daquilo. Então, o ego se defende daquilo, recalca aquilo. Então, o ego, então, a partir daí vai construir mecanismos de defesa, né? Que são coisas que tentam livrar a gente de sentir aquilo que a gente não deveria sentir, vamos colocar assim. Então, com isso, um desejo, por exemplo, defendido pelo ego, aparece como sinal de angústia, aparece como sintoma, aparece como aceleração de pensamento, aparece um sintoma conversivo, por exemplo, aparece como medo de morrer, aparece como muitas coisas, por conta dessa espécie de filtragem meio mal feita que o ego faz desses impulsos, os mecanismos de defesa, né? Eu estou simplificando a história para quem é da psicanálise, vocês acho que estão entendendo que eu estou um pouco simplificando a história, mas o fundamental é isso. O ego, então, se defende desses impulsos. Caramba, e aí, então, para que eu conseguisse entender o que era isso que eu estava sentindo em relação àquelas coisas que estavam acontecendo, eu precisaria dar uma espécie de volta nos mecanismos de defesa. Às vezes os mecanismos de defesa falham completamente e esse afeto vem à tona de um jeito assim bruto, né? Como no caso da ansiedade, a ansiedade total mesmo, assim, ou a raiva, ou um acesso de raiva, ou um pânico terrível de abandono mesmo, assim, uma sensação de rejeição terrível que você não adianta você fingir que você está bem, trabalhar e tal, fazer essas coisas, porque a sensação de abandono te toma conta de você inteiro, você não consegue sair da cama e você tem a impressão de que você vai morrer, literalmente morrer, não é diferente disso, é literalmente morrer. E aí, nesse sentido, nesse momento, esses afetos tomaram conta da gente, mas várias vezes os mecanismos de defesa protegem a gente toscamente desses afetos, desses impulsos, desses sentimentos, colocando tudo isso no mesmo saco. Então, eu precisaria, para conseguir entender, que é a próxima etapa da autoescrita, a que vem depois de hoje, para conseguir entender que afeto era esse que eu estava tendo em relação àquilo, que é o que abre o nosso conteúdo da semana que vem, ou de uma semana para frente, que é a prática de elaboração dos afetos, para que eu conseguisse entender esses afetos, eu precisaria dar uma certa volta nos mecanismos de defesa, naquelas coisas que não me deixavam perceber esses afetos com clareza. E aí eu comecei a pensar, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer essa volta?
tapear os mecanismos de defesa, né? Como é que faz? O exemplo que, assim, na psicanálise que é mais forte são os sonhos, né? Nos sonhos a gente tem um caminho para o inconsciente, né? Os sonhos mostram o inconsciente com deformações que o ego faz, assim, né? Que o ego põe coisas ali para você não ver exatamente o que era, faz uma tradução meio mal feita, tenta se defender ainda, mas o ego, enquanto você dorme, está mais fraco. Né? O ego, o lobo frontal aqui, que é onde está o ego na prática no cérebro, essa parte da frente aqui, quando você dorme ela rebaixa, ela perde um pouco a força. Então os sonhos vêm num formato mais conectado aos desejos, né? Mais conectado ao inconsciente, vamos dizer assim. E aí como é que eu conseguiria me aproximar disso? E foi aí que eu comecei então a pensar a prática diária. A prática diária que era essa espécie de estrutura de preparação, de treinamento para reconhecer, para perceber os afetos. Esses afetos, isso que vem de dentro de você. E aí, então, para mim era claro que ela tinha que ser feita ao acordar. Bom, e o que era isso? Era tentar perceber o que você sentia ao acordar. Tentar perceber o que você sentia ao acordar. Simples assim, nada de muito complexo, nada de assim muito metafísico, era tentar perceber o seu frio na barriga, né? Porque nesse momento os mecanismos de defesa estariam um pouco mais reduzidos. E eu não estava exatamente concentrado nos sonhos. Os sonhos podem aparecer na prática diária, como vocês vão ver já já, eles podem aparecer lá, mas a questão não era essa. A questão era conseguir reconhecer as variações da sua impressão afetiva, dos seus sentimentos, dos seus estares no mundo, né? Era conseguir perceber as variações dos seus frios na barriga. Era disso que se tratava. Então, era de manhã que tinha que ser feito. Mas, muito importante, além de perceber, tinha uma outra coisa que eu precisava conseguir fazer para conseguir elaborar isso em termos de pensamento, né? Que não é só perceber, é conseguir pensar esse afeto, é conseguir entender esse afeto. O que quer dizer conseguir botar esse afeto em palavras. Por isso a autoescrita. A autoescrita não tem necessariamente a ver com a produção de textos, até tem em algum grau, mas não é sobre isso. Mas é conseguir colocar em palavras, né? Então conseguir fazer uma tradução entre afeto, sensação e palavra. Então, perceber e relatar, traduzir, colocar em palavras. E aí, aos poucos, isso é uma história muito mais longa que eu não vou contar aqui, porque isso foram 2 anos de trabalho, mais ou menos, de entendimento da prática diária, que eu fiquei fazendo isso até entender como que ela tinha que ser feita de fato. Se vocês quiserem, um dia eu posso contar. Mas aos poucos eu fui entendendo que eu precisava ter uma separação entre o momento que eu percebia o afeto, que é o momento de acordar, que é o que eu estou sentindo aqui, quando você vem à consciência, quando você sai do sono, quando você sai do sonho, quando você sai daquele universo lá e vem para cá, que é perceber, tentar registrar e depois, não nessa mesma hora, relatar, que passa por um rememorar, recordar. Então eu senti tal coisa, eu senti tal outra coisa, eu senti tal outra coisa. Isso era fundamental para que isso não virasse um grande bololô de angústia, vamos dizer assim, né? Estou aqui sentindo e relatando e tal. Para que eu conseguisse fazer uma separação que é fundamental na autoescrita entre 2 entidades dentro de você. Aquela entidade que sente, que experimenta, e uma outra entidade que olha para essa entidade que sente e experimenta. Uma que faz uma espécie de análise, que faz vamos dizer assim, uma escuta, uma interlocução dentro de você mesmo, um diálogo dentro de você mesmo, que é talvez das coisas mais importantes da autoescrita. É assim uma distinção. Eu sinto a angústia, mas eu não sou a angústia. Eu não sou a angústia. A angústia está em mim, faz parte de mim, mas eu não sou isso. Em mim tem pelo menos 2 instâncias, uma que sente e uma que pode olhar aquela que sente. A gente poderia aqui parar agora para pensar sobre os campos de níveis de consciência, para entender o que são essas consciências, a que experimenta a coisa e a que faz uma análise da coisa. Mas eu acho que se você pensar aí na sua vida, você consegue entender que tem você que sente e você que fala, poxa, Manuel, o que está acontecendo com você? Esse você que fala isso, né? São essas 2 instâncias. Então, isso era fundamental para a autoescrita. Então, eu precisava separar o momento de perceber, com os mecanismos de defesa mais rebaixados, perceber que afetos eram esses, né? Como eu estava me sentindo, e o momento de conseguir traduzir, né? Então, conseguir lembrar o que foi e conseguir traduzir e dizer, colocar em palavras, para mim mesmo, não era para ninguém, era para mim mesmo. Era para conseguir fazer esse diálogo comigo mesmo, né? E isso era um treinamento fundamental, necessário, para que eu conseguisse caminhar mais adiante e conseguisse reconhecer que afetos eram esses.
que era a etapa seguinte, que é a etapa da semana que vem, a prática de elaboração. Mas sem conseguir perceber e traduzir, eu não consigo reconhecer e descrever. Reconhecer e descrever esses afetos e o que causa esses afetos. Eu não conseguiria fazer isso era mais complicado, um pouquinho. Então eu precisava como que me alongar, treinar, começar a treinar essa prática diária para conseguir lá na frente, nos momentos de angústia na vida, nos momentos que a angústia vem, parar e falar o que é, o que está me fazendo, qual que é esse antagonista, esse desafio, esse dilema nesse sentido, né? Esse monstro que se coloca, que está me fazendo me sentir como. Então, o que é isso aqui, esse desafio, o que eu estou sentindo, descrever essas duas coisas da melhor maneira possível. Mas para isso eu precisava treinar, a gente precisa treinar, não tem jeito, você precisa treinar, você não pode entrar no jogo direto, sabe assim? Você tem que treinar aquele negócio ali de um jeito assim mais bobo, né? Como se fosse um alongamento muito simples. E eu fiquei um tempão fazendo isso. Até conseguir conceber esse negócio direito, muito tempo fazendo isso e fui entendendo. Agora eu vou então, talvez você já tenha parado aí para olhar a prática diária embaixo, lá atrás, mas agora então eu vou ler com vocês a prática diária e as instruções para a realização dela e e ela deve ser feita por uma semana, tá? Antes de entrar na outra prática, beleza? Eu vou ler com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, a prática diária, se quiser, baixa aí e olha direitinho enquanto eu estou falando, né, na descrição do vídeo. Ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte é a parte da percepção e a segunda parte é a parte do relato, tá? Aí a primeira coisa que você vai me perguntar é, mas espera aí, eu escrevo quando? Você só escreve na parte do relato. É uma repetição do mesmo sistema. Na primeira etapa você percebe. Na segunda etapa, você escreve, tá? E aí são 10 perguntas. Você precisa decorar, não é sobre isso. Não é, a questão fundamental não é assim fazer exatamente isso aqui certinho e tal. A questão fundamental é que você faça isso, né? Mas as perguntas estão aqui como uma espécie de roteiro de orientação. Você não precisa fazer exatamente assim, tá? Mas as perguntas são, quer dizer, a sequência a primeira coisa é acordar e respirar. Parece idiota, mas acordar e respirar. Respira antes de fazer. Respira, sério. Respira antes de fazer. A gente pode aqui passar um dia inteiro discutindo a respiração, mas é importante que você respire. Bom, tem uma razão para tudo isso, mas depois a gente pode entrar nisso se vocês quiserem. Mas acordar e respirar. 1, né? 2, o que os olhos veem, né? Então você abre o olho e o que é a primeira imagem que você tem? É o teto, é a janela, é o travesseiro, é a pessoa do seu lado, é a parede? O que é que os seus olhos estão vendo? Qual é essa primeira imagem? Então, essa primeira relação com fora. A primeira relação com fora. O que os olhos veem? Né? Quais sons são percebidos? O que você escuta? Talvez seja na ordem inversa. Né? Talvez você acorde com um som, com o despertador, com o carro que passou na rua, com a sua mãe, seu filho do quarto do lado, enfim, não sei. Talvez a ordem seja inversa, não importa, não tem problema. Você pode começar pelo som, tá? Não é uma questão. Então, e aí, o que você viu, o que você ouviu, o que o rosto sente? O que você está sentindo no seu rosto? Não é nada metafísico isso não, tá, gente? É tensão, é aperto, é a mandíbula, o que é? Nada. E várias vezes é nada. Várias vezes é nada mesmo, né? O que o peito sente? Tem algum aperto, tem alguma ansiedade aí, alguma aceleração, algum tipo de opressão, alguma coisa aí que está acontecendo no peito? O que o ventre sente? Ventre é barriga, tá? Só porque eu achei mais chique colocar ventre. Ventre, tem alguma coisa na sua barriga? Isso pode ser frio na barriga, pode ser uma espécie de ansiedade, uma coisa aí, pode ser vontade de ir ao banheiro, não importa. Cólica, não é sobre isso. Não tem valoração aqui do que é, não é sobre isso, tá? Mas é uma descrição. Pensa que é uma descrição. Não é assim, isso é importante, não é assim para você produzir grandes metáforas, é uma descrição. É muito importante na autoescrita que você entenda que você está descrevendo as coisas. Fazer metáforas, imagens e coisas e tal é ótimo para poesia. A autoescrita não é poesia, não é escrita criativa, pelo menos não nesse momento. Na última etapa lá da autoescrita, lá na frente, no final desse ano, talvez a gente chegue lá, que é um pedaço da prática mitológica, que é uma das partes da autoescrita, tem um processo criativo, de fato, de produção de sentidos, assim, de produção. Mas aqui é descrever, perceber e descrever. Então, o que o ventre sente?
Barriga, o que tem na sua barriga? Você está sentindo alguma coisa ou não? O que o sexo sente? Sexo é só um jeito de falar, porque pode ser os dois sexos, então tem alguma coisa aí, né? Vontade de alguma coisa, tem um negócio aqui, ou tem alguma coisa acontecendo, ou não tem, tem nada acontecendo, nada, não sente nada. E quando eu coloco o que o sexo sente, quer dizer o que você sente no sexo, mas é você sempre que está sentindo, né? Mas eu acho que isso é uma boa maneira de colocar, para tentar localizar essas partes, entendeu? É sempre você, né? Mas, enfim, o que os pés sentem quando tocam no chão? De novo, é você que sente quando encosta os pés no chão, né? E aí, nesse momento, você já está saindo da cama. E eu pulei as pernas. Ah, mas e as pernas? Sim, pode botar as pernas. Ah, não teve cheiro. Pode botar um cheiro se quiser, não é essa a questão. Não é isso, é você tentar perceber o seu corpo. Por isso que os pés sentem quando tocam o chão, entendeu? Então é você frio, né? É você duro, é você dor, né? O que é que sente quando toca o chão? E aí você se desloca no espaço, né? Qual é a impressão desse sujeito que se desloca pelo espaço, né? Que anda, que vai até o banheiro, por exemplo, esvaziado ou preenchido por algo. E aí muita gente me pergunta, bom, mas e os sonhos? Onde é que entram os sonhos? Entra aqui, né? Esvaziado ou preenchido por algo. Tem algo que está aí nessa pergunta 10, né? Tem algo que está uma reminiscência de uma imagem que ficou, ou já uma coisa que você já está devendo, que você deveria fazer, um sonho. E aí você pode abrir, né? Na pergunta 10, você pode abrir esse pensamento para mais além, né? E aqui, em toda essa percepção, você não vai escrever nada. E aqui, então, você se levanta. E a ideia da prática diária é que, longe da sua cama, não na sua mesa de cabeceira, talvez na mesa do quarto, na mesa da sala ou em algum outro lugar, um lugar que exija deslocamento de você, para que você faça um deslocamento de fato, em algum outro lugar tem um papel e uma caneta, né? Pode ser um caderno, pode não ser. Idealmente não é um computador, idealmente não é o celular, idealmente é um papel e uma caneta. Por razões diversas que a gente pode discutir mais a fundo, a materialidade do papel é totalmente distinta da tela. É opaco, não é translúcido, não tem nada além daquele papel ali, ele está em branco. O fluxo de energia com uma caneta é muito diferente do fluxo de energia no batucar aqui das teclas. É outro processo e gera outra relação energética de fato, gera outro tipo de fruição. Energética, eu não estou falando assim, estou falando energética mesmo, de energia, né? Então é totalmente distinto escrever com papel e caneta do que escrever numa tela, uma tela que pode ser qualquer coisa, tem milhares de abas abertas, enfim, celular que tem aqui os apps que passam daqui para lá, que você escorrega tudo aquilo lá. Não é isso, é um papel e uma caneta. Ah, mas eu não tenho e tal. Então faz do jeito que você quiser. Estou dizendo como é que deve ser feito. Se você quiser fazer de outro jeito, faz de outro jeito. O mais importante é que você faça, mas estou dizendo qual é o ideal da história. Então, mas nessa parte A, que é a percepção, você não escreve. Você só percebe. Vou repetir, você não escreve, você só percebe. E aí você se desloca até o lugar onde está o papel. Né? E aí lá aí está aqui o encontro com o papel, um instante de respiração e a escrita desse breve relato. E aí vem a etapa B, o relato. E aí você senta, pelo amor de Deus, senta, não faz isso em pé, senta, um instante de respiração, de novo é importante, você respira e aí você tenta recordar o que você experimentou instantes antes. Idealmente, de novo, isso é feito logo depois de acordar. Quanto mais coisas você colocar entre o momento que você percebe e o momento que você escreve, relata, pior. Né? Então, você foi ao banheiro, tudo bem, mas aí você mas meu filho acordou, tudo bem. Eu tive que tomar café da manhã, tudo bem. Aí aos poucos você vai se distanciando da sua capacidade de relatar. Aos poucos isso vai ficando mais longe, mais difuso. Então, se você acorda de manhã e só pode escrever na hora do almoço, tudo bem, mas é mais difícil de fazer. Você perdeu a mão da coisa, você perdeu a conexão com seus afetos e as suas imagens, né? As imagens mentais e os afetos. O que estava provocando o quê? E aí, esse processo de treinamento perde um pouco do sentido. Mas beleza. E aí no relato vem, o relato é uma repetição, e agora escrevendo, do que aconteceu na cama, saca? Então vamos lá. O que eu vi quando abri os olhos, quais sons percebi, o que senti no meu rosto, o que senti no meu peito, o que senti no meu ventre, o que senti no meu sexo, o que senti quando meus pés tocaram o chão, qual foi a impressão desse sujeito que se deslocava pelo espaço, esvaziado ou preenchido por algo, qual foi a impressão, qual foi a impressão desse sujeito, é talvez a pergunta mais subjetiva que a gente tem aí, é vazio, é estranho, é pesado, é atrasado, pode ser o que você quiser. Aí é o lugar mais aberto que a gente tem, né? Essa pergunta 9 aí. No caso aqui em cima 9, embaixo a 8. Qual a impressão desse sujeito que se deslocava pelo espaço?
esvaziado ou preenchido por algo. Poderia ser uma pergunta só, na verdade ela é uma derivação da mesma pergunta, né? Eu gosto de separar para que você diga a impressão é uma análise desse sujeito, assim, triste, pesado, atrasado, deslocado, perdido. E depois você vai falar esvaziado ou preenchido por algo, assim, com um sonho, com uma ideia, com um atraso, com uma coisa, com uma imagem de alguém, é mais concreto. E o 10 aqui é o que eu me senti, é a pergunta que não tem antes, é o que eu senti ao me sentar na frente do papel. E aí, qual foi a sensação? E aí, com isso, você faz a última etapa da recordação, né? Então, do relato. Então, você acorda, percebe tudo isso, não escreve, se desloca até o papel, onde está esse papel, e aí você escreve isso que você tem que escrever. Tá? E aí tem aqui umas orientações para a realização da prática diária, eu vou só ler rapidinho, mas está aí embaixo. A prática diária deve ser realizada em uma folha de papel, escrita a caneta, ela não pode ser feita no computador, ela não pode ser feita a lápis, tá? Enfim, já expliquei, não pode ser feita a lápis porque senão você pode apagar, e a ideia é que você não possa apagar, você pode rasurar, mas você não pode apagar, não apaga. Né? Ela deve ser realizada logo ao despertar ou o quanto antes depois do despertar. Quanto mais tempo entre o despertar e o momento do relato, mais difícil é a realização da prática. Beleza. O papel não deve estar na mesa de cabeceira. É necessário sair da cama. Vocês entendem? Tem que ter um deslocamento, tem que ter uma separação entre esses dois sujeitos, o que acorda e o que recorda o que acorda, tá? Isso é muito importante para a história. Só se escreve na etapa B, a etapa do relato. Na etapa A, da percepção, apenas se percebe e nunca se escreve, né? Então, são duas etapas diferentes, perceber e relatar. O papel escrito é jogado fora assim que se termina a escrita daquele dia. Ele não é lido novamente depois, nem partilhado com ninguém, ele não tem nenhum outro objetivo além da prática em si, ele deve ir para o lixo. Não tem nada além, isso não vai virar um diário que você vai ler daqui a 20 anos, não. Na prática de elaboração, até que sim, a gente guarda e estuda depois, tudo tem uma outra função, mas aqui na prática diária, que é essa primeira preparação, não. Se escreve, joga fora, não é nada além disso, é só isso, tá? Perguntas podem ser adicionadas à sequência em função da realidade específica da sua vida, da sua experiência, como qual cheiro eu sinto ou qual gosto está na minha boca, tipo um gosto amargo e tal, enfim. Você pode adicionar perguntas, não é uma questão, tá? Os sonhos percebidos devem ser relatados, aqui está escrito, os sonhos percebidos recordados devem ser relatados nas perguntas 8/9, esvaziado ou preenchido por algo da seção B, que forma uma dupla. É 8/9, mas é a 9, na verdade, né? Porque a 8 é qual a impressão desse sujeito, porque aí você vai abrir o campo subjetivo para entrar nesse sonho, né? O que você sente em relação a essas imagens? Aí você relata o sonho. Se tiver sonho, tem gente que não tem sonho. Às vezes tem gente que escreve nada, não sinto nada, não sinto nada, não sinto nada. Tudo bem. Não é uma questão, não tem nada de errado com você, porque você escreveu, não sinto nada. Mas se tem sonho, é aqui que ele entra. A prática se repete, se esvazia, muitas vezes ela parece sintética demais, né? Assim, só uma palavra, só uma descrição, não há problema nisso. Outras, prolixa demais. Acredite, você não está fazendo da maneira errada, não tem maneira errada, mas tem uma coisa que é importante. Tente não fazer alegorias, tente descrever o que está acontecendo. Não tem maneira errada, mas tem a maneira mais rica de se fazer isso, que é a mais objetiva e descritiva possível, assim, sabe? Mais concreto, mais material. A gente está aqui buscando materialidades, né? Os afetos são coisas que estão no corpo, não em outro lugar. Eles estão aqui, né? Estão aqui em você. Então é se conectar com isso, para que você consiga entender o que está se passando com você, entendeu? A prática deve ser feita todos os dias, mas um dia no qual ela não foi feita, não é nada além de um dia no qual ela não foi feita. Acorde de novo no dia seguinte e faça a prática, tente fazer a prática, né? Enfim. Se você tiver um processo de acordar e voltar a dormir várias vezes antes de realmente se levantar, isso não é um problema. Faça a prática quando despertar pela última vez e aceite que talvez tenha perdido os despertares anteriores. Isso é uma angústia para muita gente. Eu entendi durante o curso que muita gente tem processos de sono muito distintos. Então a pessoa fala, mas eu acordei, tinha um sonho, eu perdi. Você perdeu, tudo bem. Quando você acordar de fato, você faz o troço, entendeu? E aí você lida com os restos que vierem. Mas não se angustie com isso. Coisas são perdidas na vida o tempo todo. Faz parte da história, né? Disciplina e desapego, sabe? Deixa passar. Perdeu, tudo bem, segue adiante. Se você não conseguir perceber rigorosamente nada em toda a seção A, não se preocupe, apenas responda que percebeu nada na seção B, já é muito. O mais importante da prática diária é que ela aconteça, logo, qualquer outra orientação acima deve ser desconsiderada sem impedir a realização da prática. Então, o que isso quer dizer? Se você, não, eu só consigo fazer no computador, no celular, não tenho caneta, não sei pegar numa caneta, eu não sei, vou morrer por causa disso. Então faz no celular, entendeu? Tudo bem, você fez alguma coisa, melhor, né? Se você,
né? Entendeu? O mais importante é que ela seja feita. Ah, faltei 2 dias, deu errado. Não, faz amanhã, não tem problema. E a ideia é que você faça isso por uma semana. E aí depois a gente entra na prática de elaboração, que é assim. Então você alongou para perceber essas coisas e aí você vai entrar na prática de elaboração, que é assim, é uma tentativa de reconhecimento e descrição do que são esses desafios específicos para você e de como que você experimenta, que afetos que eles trazem em você, né? Então é você do lado de cá e o desafio do lado de cá. E aí é uma tentativa de começar a descrever esses afetos melhor, assim, entender que afetos são esses, para entender quando que você sente esses afetos e como que você pode lidar melhor com eles. Mas para isso a gente precisa conseguir descrever esses afetos. E a prática de elaboração tem algumas etapas diferentes, mas a gente vai entrando nisso com calma. Faz aí, me escreve qualquer dúvida e tal, mas faz a prática diária por uma semana e aí depois a gente entra na prática de elaboração, que tem 30 perguntas, é mais complexa e vai dar mais trabalho para explicar. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo, que eu tento responder na semana que vem e assim a gente vai indo, tá? E aí eu queria propor para vocês, pensando na coisa do autoconhecimento, que a gente conseguisse fazer uma suspensão, mesmo que temporária, dessas atribuições que você faz sobre si mesmo. Ah, eu sou depressivo, sou borderline, sou sei lá o quê, sou bipolar e tal, que você conseguisse fazer uma breve suspensão disso. Não que isso esteja errado, não é sobre isso, mas é que você consiga se concentrar num processo mais assim, como eu me sinto quando, em relação a quê? Para que a gente faça uma espécie de psicologia dos afetos e não das categorias, entendeu? E não das classificações, sabe? Então, suspende um pouco isso aí, por um tempo, para você conseguir entender a prática da sua existência. O que é a sua existência? Como ela está acontecendo? Qual a experiência de estar para você no mundo? E não as atribuições que você recebeu ao longo da vida. Né? Não é assim, agora eu estou livre, posso correr pelado por aí, fazer o que eu quiser porque eu não tenho mais nenhuma atribuição. Não é isso. Mas tente fazer uma suspensão, mesmo que temporária, para você conseguir perceber as coisas. Essa é a primeira etapa, uma primeira etapa de percepção. E depois a gente vai caminhando, né? Vai ficando mais complexo e mais rico também. Mas essa é uma primeira etapa. À medida que você vai conseguindo perceber as coisas, talvez aquelas classificações que você tinha de você parem muito de fazer sentido. Você fala, mas então, se eu era isso, por que eu sinto assim? Não faz nenhum sentido. E aí a gente vai, mais adiante, entender o que são os afetos. O que são os afetos? Aí a gente vai, sim, produzir algumas categorias, mas que tem uma categorização que tem uma causalidade, tem uma razão de ser. Né? O que são os afetos, de onde eles vêm, por que eles existem. E a gente vai entender os afetos. Mas não simplesmente dizer que é assim porque é assado e tal. Que você é assim porque é assim que você é. Então a gente vai conseguir fazer um entendimento do seu processo de experiência afetiva no mundo, mas desde que você tope fazer uma breve suspensão da sua categorização assim que às vezes a qual você está tão apegado. Assim, não, mas eu sou assim porque eu sou assim, eu sou assim, que na verdade muitas vezes funciona também como um mecanismo de defesa. Não, eu sou assim, então não posso sentir aquilo, não sinto aquilo, sinto isso. Então você se defende com a sua própria categoria, né? Ela vira uma prisão que te defende do mundo, né? E ao mesmo tempo que te defende de si mesmo. Bom, tá bom? Tentem aí fazer esse negócio, qualquer dúvida me escrevam e a gente vai seguindo, tá? Num processo assim bem orgânico, para ir fazendo isso aqui fazer sentido. Se vocês acharem que isso pode fazer sentido para alguém que não está aqui no canal, eu ficaria muito agradecido se vocês partilhassem esse conteúdo e com pessoas que possam talvez fazer uso disso. Eu ficaria feliz. Para mim é importante também que isso aqui chegue ao máximo número possível, o maior número possível de pessoas, tá bom? Obrigado. Até semana que vem, a gente continua semana que vem e entrando nas complexidades das coisas. Tchau, gente. Obrigado.